eu tinha uns 15 para 16 anos de idade, eu trabalhava numa transportadora e eu era office boy. Vou contextualizar, contar uma historinha para vocês aqui, porque eu queria que vocês entendessem um princípio para a gente entrar na palavra. E eu trabalhava meio período e a grana começou a ficar curta, né? Então, adolescente, então eu queria comprar as minhas coisas, eu queria ter as minhas coisas. Então, assim, o primeiro, segundo ano foi muito legal, mas depois a grana começou a ficar curta. Eu falei, cara, eu preciso trabalhar o dia inteiro, né? Como todo mundo, né? E eu cheguei pro meu patrão e falei assim, seu Sérgio, tem trabalho para mim o dia inteiro aqui? Ele pegou e falou assim para mim, cara, não tem. Ele falou assim para mim, a não ser que você queira descarregar caminhão. Era uma transportadora, né? E até hoje eu não sei se ele falou brincando para me fazer desistir, mas como ele tinha dado a palavra, ele teve que cumprir. Eu falei, tá bom, eu vou. Então, com 15 para 16 anos de idade, eu trabalhei alguns bons anos de ajudante de caminhão. E uma das coisas que eu aprendi, você vai entender, você vai falar, o que esse cara está falando? Não tem nada a ver com a mensagem. Uma das coisas que eu aprendi, logo nos primeiros dias, é que para você carregar as caixas em cima de um pallet, tá? Vou falar uma linguagem bem simples aqui. Existe uma coisa chamada lastro. Alguém aqui sabe o que é um lastro? Lastro. Alguém sabe o que é um lastro? Sim? Na realidade, o lastro, imagina que isso daqui é um pallet, tá? Pallet de madeira. Estou falando uma linguagem bem simples para vocês. E eu precise carregar várias caixas. Imagina que isso daqui é uma caixa. Então, cada camada de caixas, ela vai numa posição. Assim, né? Então, e a segunda camada subsequente, ela vai numa posição diferente. E a terceira camada numa posição diferente. E existe um motivo para que o lastro exista. O motivo para que o lastro exista é que a carga não despenque. Ou seja, a camada que está de cima ela é sustentada pela de baixo e por aí vai. E logicamente que eu aprendi isso do jeito mais errado possível, né? E gente, trabalhar numa transportadora, eu um menino no meio daquela galera mais velha lá, eles me sacanearam até dizer chega, entendeu? Eu cansei de fazer e desfazer pallet até alguém me ensinar o que era um lastro, entendeu? E eu aprendi o que era um lastro. E qual que é a função do lastro, mais uma vez? É que a camada de cima, ela seja sustentada pela de baixo. E a de cima seja sustentada pela de baixo. E a de cima seja sustentada pela de baixo. De uma forma que naturalmente nada desmorone. Todo mundo entendeu o conceito de lastro nessa manhã? Para quem não conhecia. E o título dessa mensagem é o lastro do Evangelho. Guarda isso, o conceito do lastro. E olhando para esse texto de Atos 2:42, ele fala de algo muito interessante para a gente, que eu queria trafegar nessa manhã com você, justamente sobre o que é o lastro do Evangelho. Contextualizando para vocês, a gente está em Atos 2, Jesus ele já tinha morrido, ele já tinha ressuscitado, tinha passado 40 dias aqui na terra com os discípulos, e ele deu uma ordem muito clara, ele falou assim, permanecer em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Repita comigo, poder. Não, mas isso não é poder, repita comigo, poder. Aí, muito bom. E aí você vai ver que em Atos 2, quando terminou a festa de Pentecostes, o Espírito Santo desceu. Nem todos os discípulos obedeceram, apenas 120 ficaram lá. E ele batizou com línguas de fogo, e todo mundo se ouviu na sua linguagem materna. E aí Pedro tomou a palavra, e liberou uma palavra, ele pregou a Jesus Cristo ressurreto, pelo perdão dos pecados da humanidade. E naquele dia mais de 3.000 almas se converteram, amém? E aí a gente chega em Atos 2:42. E o que aconteceu depois da igreja estabelecida? Porque a igreja se estabeleceu ali. Aconteceu que nesse momento, eu queria desmistificar esse texto com vocês, eu queria desdobrar esse texto com vocês, com aquilo que Deus colocou no meu coração. Eles perseveraram no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, se você olhar, por exemplo, eu queria passar muito passo a passo com vocês, e eu não quero me prender muito nessa questão, porque eu queria trazer algumas coisas, alguns testemunhos pessoais que aconteceram na última semana aqui, com os irmãos da igreja, para você entender o quão importante é ser igreja. Então assim, quando a gente vê o texto falando para a gente que eles perseveravam, deixa eu falar algo para você, perseverar significa que você tem que ser intencional contra a sua natureza. Porque senão a palavra de Deus não estava mandando perseverar. Porque se é algo que você não precisa insistir, é porque é algo orgânico teu. Concorda comigo, pastor Alex? É orgânico, sai natural. Mas se a Bíblia manda perseverar, é porque a gente tem que insistir, a gente tem que ser intencional. Assim como eu comentei do Congresso de Homens. Gente, não é da minha natureza
procurar relacionamento. Eu sou uma pessoa super tímida. Mas eu falei, bom, como o meu prazo em Guarapari ele é determinado, eu falei, eu não posso esperar o tempo passar. Eu falei, cara, eu preciso me relacionar, eu preciso ser igreja. E eu fui intencional, eu fui perseverante. Ou seja, eu fui intencional contra a minha natureza. E o que é que eles estavam perseverando? E eu queria passar ponto a ponto com vocês nessa manhã. Porque a Bíblia está dizendo assim, ó, eles perseveraram no quê? Eles perseveraram em algumas coisas, nos ensinos dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Isso é que os apóstolos, é nisso que a igreja estava perseverando, ou seja, é nisso que a igreja estava lutando contra a natureza, é nisso que a igreja estava sendo intencional, eles estavam indo contra o fluxo que o mundo nos coloca, eles estavam sendo intencionais. Intencionais o quê? No ensino dos apóstolos. Vamos olhar para os ensinos dos apóstolos primeiro. Mateus 28, 18 e 19 diz assim, o próprio Cristo dizendo, portanto toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto ide, batizai, ensinai a obedecer os meus mandamentos. O que a igreja estava sendo perseverante? Na doutrina dos apóstolos que os apóstolos receberam do nosso Senhor Jesus Cristo, de se tornar discípulos. Discípulo gera discípulo. Vira para o irmão que está do lado aí, ó, só para a gente ser um pouquinho didático e a gente perder um pouquinho a atenção nessa manhã. Fala assim, ó, discípulo gera discípulo. Você não vem para a igreja para assistir culto, você vem para a igreja para se tornar discípulo, você vem para a igreja para fazer parte, você vem para a igreja para se afiar. De vez em quando a gente vai olhar meio atravessado um por outro, de vez em quando a gente vai falar, que vontade de pegar esse irmão, mas é normal, porque é uma família. Isso é ser igreja. Não vamos, né, pastor Alex, não vamos ser hipócrita aqui e falar, não gente, não tem problema. Tem problema sim, mas não existe lugar mais seguro do que esse, está no meio dos irmãos. Então quando você olha, por exemplo, eles estavam perseverando contra o quê? Contra a natureza deles, de querer se isolar e se proteger. Porque isso é do ser humano. Eu falei, não cara, peraí. E eu estou falando por mim, estou confessando pecado aqui, gente. Se eu não vou contra a minha natureza, eu me protejo. Eu falei, não, cara, isso aqui vai dar problema, deixa eu ficar na minha. Mas na realidade é justamente o contrário. Porque isso gera o lastro. Eu vou encontrar alguém que vai me afiar. Então eles estavam lá perseverando na doutrina dos apóstolos. O que é a doutrina dos apóstolos? Aquilo que Jesus mandou fazer. Jesus disse para os discípulos que depois se tornaram apóstolos, falou, olha, ide pregar o evangelho, batizai e ensinai para que eles obedeçam os meus mandamentos. Eles estavam lá, perseverando. Guarda isso, perseverando. Volta lá para mim, irmão, que eu preciso, daqui a pouquinho você volta para o laço do evangelho para mim. E o que mais que eles estavam fazendo? Eles estavam na comunhão. Aqui é que o bicho pega. Porque viver em comunhão, meu irmão, é se expor. Viver em comunhão não é... E é algo assim, gente, que eu falo com propriedade, como eu estou dizendo que várias vezes eu vim para abrir o coração para vocês essa manhã. Andar em comunhão é você se expor, é você abrir o teu coração. E interessante que quando você olha para a figura da comunhão, o que a palavra de Deus declara? Que Deus declara a sua bênção na comunhão dos santos. É ali que a coisa acontece. É no andar junto que existe o afiar. Ah, pastor Marcelo, mas vai doer? De vez em quando vai. De vez em quando vai. De vez em quando a gente vai ficar incomodado, não vai, Marquinhos? Você fala, caramba, parece que esse cara está querendo se meter na minha vida. Mas é Deus usando. E deixa eu explicar um negócio para vocês aqui, gente, para você. Quando a gente fala de lastro, todo mundo aqui entendeu a questão do lastro nessa manhã, amém? Deus, ele sabia tão bem, na sua perfeição, na sua soberania, a dificuldade que a gente tem com o relacionamento, que ele botou na boca do irmão a resposta que a gente precisa. Olha que doideira isso, cara. Porque se você olhar, se você parar para pensar, por exemplo, vou dar um exemplo para você aqui. Olha a figura de Paulo. Paulo, ele teve um encontro com o próprio Cristo. E as escamas deles caíram. Eu fico pensando assim, eu gosto de conjecturar com a Bíblia. Eu falei, Deus o próprio Cristo podia ter resolvido tudo ali, né? Eu falei, cara, já cai as escamas, já dá o chamado, esse tipo de coisa que Deus fez. Falou assim, olha, eu vou mandar Ananias para você. É dele que você vai ouvir aquilo que você precisa fazer. Vocês estão entendendo a questão do lastro? A gente não foi criado para viver sozinho. A gente não foi criado para viver sozinho. A gente foi criado para viver em unidade. E sendo criado para viver em unidade, meu irmão, não se assuste. De vez em quando vai doer um pouquinho, vai machucar um pouquinho. E eles estavam perseverando na comunhão. É aqui que a coisa começa a acontecer. E sinceramente falando, é aqui que a coisa dói.
Porque quando a gente vai para esse lugar de comunhão, você tem que ir para um lugar de comunhão de peito aberto. Fala, eu estou aqui, esse sou eu. Eu brinco com a Paula, por exemplo. Ela fala, nossa, Marcelo, cara, você... Às vezes ela fala para mim, eu não te aguento. Eu falei, Paula, Jesus disse que você tem que me perdoar 70 vezes 7 no dia, velho. Eu falei, cara, eu não extrapolei essa cota ainda. 70 vezes 7 no dia, você tem que me perdoar, não tem jeito. Ela falou assim, mas você vai estourar a cota. Eu falei, não sei. Se eu estourar, você me avisa. Então vocês estão entendendo o lugar da comunhão? O lugar da comunhão é o lugar que você vai de peito aberto. E aí o que mais que eles estavam perseverando? Eles estavam perseverando no partir do pão. Eles estavam indo contra a natureza de ter o coração ensinável, aprender da doutrina dos apóstolos. Eles estavam indo contra a natureza de viver em comunhão, que é de se expor. E eles estavam indo contra a natureza do partir do pão. Ah, pastor Marcelo, mas o que é o partir do pão? É o lugar onde o Cordeiro se revela. Todo mundo se lembra quando os discípulos estavam voltando pelo caminho de Emaús. A Bíblia diz assim que o próprio Cristo estava falando com eles e o coração deles ardia. Mas eles só perceberam que era Cristo quando o pão foi partido pelo próprio Cristo. Existe um lugar, meu irmão, que precisa ser o lugar de perseverar, que é o lugar da revelação de Cristo. Ali as coisas acontecem. E eu não sei se você está percebendo, mas eu gosto de seguir esse passo a passo aqui, porque a Bíblia está falando para a gente uma progressão. A matemática diz assim que a ordem dos fatores não altera o produto, né? Ou a ordem dos tratores não altera o viaduto. Mas na palavra de Deus, a ordem dos fatores altera o produto, sim. Porque a gente está falando de uma progressão aqui. O coração ensinável, ele leva a gente para o lugar de comunhão. O lugar de comunhão, ele traz a revelação do próprio Cristo. E aí o que mais que eles perseveravam, que eles iam contra a natureza nas orações. A Bíblia diz que a gente não recebe porque não pede, e quando a gente ousa pedir, a gente pede errado. E aí você vai ver Jesus em Mateus 6 dizendo assim, ó, e quando vocês orarem, vocês vão dizer assim, ó, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino aqui na terra como é no céu. Vocês entenderam a progressão aqui, meus irmãos? Vocês entenderam o que é ser igreja? E veja, a gente precisa estar atento àquilo que o Espírito está comunicando. Nós tivemos aqui, semana retrasada, o acampamento dos adolescentes, o Summer Camp. E no sábado de manhã, nós reunimos todos eles aqui. Gente, coisa do ser humano, não vou nem falar coisa de adolescente. A gente percebeu um pouquinho assim que estava acontecendo uma segregação, sabe? Os adolescentes estão lá, mas fiquem em paz, tá, gente? Não vou expor ninguém aqui, não. Estava acontecendo meio que cara, tem um grupinho aqui, tem um grupinho acolá. Você não pode isso, você não faz parte daquilo, que não sei o quê. A gente chamou todos eles aqui, eu falei assim, ó, alguém aqui já se sentiu deslocado? Já senti. Falei, cara, você está lá na escola, na sua família, e você se sentiu jogado de lado? Os caras já sentiram. E dentro da igreja, isso já aconteceu com você? Alguns levantaram as mãos, sim. E falei assim, ó, vamos para a palavra de Deus. Tende em vós o mesmo sentimento que eu vi em Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando ele sabendo que ele ia ser crucificado, a Bíblia diz que ele olhou para Jerusalém e ele sentiu compaixão. Ele falou assim, que elas pareciam ovelhas que não tinham pastor. Tende em vós o mesmo sentimento que há em Jesus Cristo. Isso aconteceu 2 semanas atrás. E o resultado disso tudo aqui, alguns adolescentes levantaram, deram testemunho. Eu não vou falar nomes, né Duda, né Ana. Estou brincando com vocês. Mas foi algo precioso. Elas levantaram para dar testemunho aqui, para ministrar. Foi algo precioso e cheio de autoridade. E sabe qual foi o resultado final disso tudo? Houve um voto. Falou, olha gente, a gente vai fazer um voto aqui com os nossos adolescentes, os nossos filhos. E a Rebeca até tomou a palavra e falou, não, já que é voto, então a gente vai fazer com a mão no peito. A gente vai sair junto do outro lado, a gente não vai esquecer ninguém. Isso aconteceu 2 semanas atrás. A gente vai sair junto do outro lado. Mais ou menos um por todos e todos por um. E cara, vamos andar em unidade, vamos andar junto. Aí o pastor Aaron veio aqui semana passada, qual foi a palavra que ele liberou? Andar junto. Então, ou seja, o que o Espírito está comunicando? Que a gente precisa ser igreja.
A gente não precisa estar na igreja, a gente não precisa se matar de trabalhar na igreja, a gente precisa ser igreja e o resto vai acontecer por consequência. Está todo mundo comigo nessa manhã? E veja, aí eu queria caminhar aqui um pouquinho com vocês. Está todo mundo aqui comigo, né? E eles perseveravam o quê? O que é perseverar, pastor Marcelo? Ir contra a sua natureza. A tua natureza clama para você não fazer isso. A tua carne grita para você não fazer. E você persevera e vai contra isso. No quê? No ensino, coração ensinável. No quê? Na comunhão. Aí sabe o que é a comunhão? Você vai se expor, você vai abrir o teu coração. E sabe o que isso vai gerar? O cordeiro revelado à mesa. E é ali que as coisas acontecem. E aí, por consequência, eles perseveravam nas orações, a oração do jeito certo. Porque, meu irmão, a Bíblia diz assim, ó, não andei preocupados com coisa alguma, com hora de comer, de beber, porque Ele te dá todas as coisas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, o próprio Cristo, Ele nos ensina, fala, cara, não se preocupa em buscar o meu reino. Se preocupe em andar em comunhão comigo. Se preocupe em fazer aquilo que eu pedi para você fazer, para não dizer que Ele mandou, mas Ele é muito educado. Então, ou seja, existe uma progressão aqui. E aí logo que o pastor João me chamou, ele falou comigo no domingo passado, ele falou assim, olha Marcelo, eu não sou de dar tema, mas dessa vez eu vou dar um tema para você, cara. Eu queria que você pregasse em Atos 2:42. E aí Deus ele já tinha colocado algumas coisas no meu coração, mas nessa semana Ele foi muito misericordioso comigo, porque Ele me deu exemplos reais da nossa comunidade. Eu vou contar algumas histórias aqui, logicamente que eu vou ocultar alguns nomes, porque eu não quero expor ninguém, mas gente, a gente está em família aqui, então por favor, não fique tentando adivinhar de quem eu estou falando, mas pega o conceito e o princípio, tá bom? Todo mundo comigo nessa manhã? Somos família, somos igreja. Todo mundo aqui tem falha, e principalmente porque eu não vou falar de falha de ninguém. Mas o que eu estou dizendo para vocês aqui é que Deus ele foi tão gracioso e tão misericordioso que Ele falou assim, olha Marcelo, você vai trazer exemplos. O que você vai falar no domingo de manhã são exemplos. E veja, 1 ano atrás, vou falar do Congresso de Homens ainda. Tinha um irmão lá, pastor Alex, que não faz parte da Vinde, ele é daqui da região. E como eu não conhecia ninguém, eu fui sentar com todo mundo, não estava nem aí. E aí, sentado com ele um dia almoçando, eu falei assim, cara, me conta a tua história. Ele, como assim, me conta a tua história? Eu falei, cara, eu quero saber, eu não te conheço. Você quer escutar a minha primeiro? Eu falei, vamos trocar segredo? O Jonas brincou comigo um dia, ele falou assim, pô, cara, você chegou no acampamento falando assim, cara, você quer ser meu amigo? Você quer ser meu amigo? Foi mais ou menos isso. Eu falei, cara, quem quer ser meu amigo? E aí, esse irmão, ele contou uma história para mim bem disfuncional. Ele falou assim, olha, o meu pai, talvez você se identifique. O meu pai, ele se separou da minha mãe quando eu era muito pequeno, e ele deu umas cabeçadas na vida, e hoje, já um senhor de idade, eu não tenho contato com ele, e ele sequer conhece as minhas filhas, ele não conhece as netas. Eu falei, caracas, irmão. E aí o Espírito Santo de Deus me deu uma palavra para ele, falou assim, olha, eu não vou falar o nome dele aqui. Eu falei, mas olha, fulano, eu falei, se prepara para se tornar pai do seu pai. Ele, como assim, cara? Eu falei, se prepara para se tornar pai do seu pai. Mas que conversa é essa? Eu falei, deixa eu explicar um negócio para você. Você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador? Ele, lógico, pastor. Eu falei, cara, quem está maduro nessa história? Você ou seu pai? Sou eu. Eu falei, cara, se prepara para se tornar pai do seu pai, cara. Se prepara para se tornar pai dele. Se prepara para primeira oportunidade que você tiver, você vai olhar para o seu pai e falar assim, pai, eu te amo. Eu nunca falei isso. Eu falei, agora você vai falar. Fala para o seu pai que você ama ele. Ou será, pastor? Eu falei, cara, Paulo declara no Novo Testamento que o mais fraco cuida do mais forte, cara, tem que ser assim. Eu falei, cara, deixa eu explicar algo para você. Eu falei para ele, olha, se você entender o que é adoção, você vai entender que todas as lacunas foram fechadas. Porque quando você é adotado, você faz parte da herança, e você é filho nesse momento. Eu falei, cara, Jesus resolveu, você foi adotado. Eu falei, você não tem por que chorar por conta disso mais. O que você precisa fazer agora é amar. Meu irmão, acho que não deu 2 semanas. Eu peguei o contato do Instagram dele. Não deu umas 2 semanas, eu olhei o Instagram, tava ele lá abraçado com o pai dele, cara. Com as netas, por aí vai. Aí eu chamei ele lá e falei, cara, coisa linda. Ele falou, cara, aconteceu. Aconteceu. Eu falei, Deus, obrigado, Senhor amado, porque o Senhor está nos ensinando a ser igreja. Aconteceu. E estava lá todo feliz, as netinhas que conheceram o avô. O avô, se você olhar, por exemplo, cara, ninguém ensinou ele a amar, ele nem a Cristo tinha aceito ainda. Então como é que vai partir dele o amor para com o filho? Não é o contrário, é o maduro que cuida do mais fraco. E foi, né? Aí terça-feira agora, eu estou de manhã conversando com o irmão.
A mesma história. Pô, cara, meu pai, ele não deu muito certo, uma história meio disfuncional, e eu não tenho nele a figura de pai. Eu falei, mas cara, você conversa com ele? E esse irmão aqui dá 20, tá? Então tô tomando cuidado aqui, tô medindo as palavras. Ele falou, mais ou menos, né? A gente conversa, mas não tem uma relação. Eu peguei e falei assim pra ele, eu falei, adivinha o que eu falei pra ele? Eu falei, a próxima vez que você falar com seu pai, você vai dizer que ama ele. Ele, como assim? Eu falei, cara, se prepara para se tornar pai do seu pai. Receita prontinha, receita pronta. Ele falou, Eu falei, cara. Ele falou, mas como é que ele vai reagir? Eu falei, não sei, mas libera. Fala pra ele que você ama ele. Amém, vou fazer isso, pastorzão, vou fazer isso. Não sei se fez. Eu volto para contar o testemunho, ou ele mesmo vai voltar para contar. E aí terça-feira é dia de convívio, né? Preparamos o estudo. Deus, os capítulos que a gente ia estudar do livro falava sobre a perseverança da oração e por aí vai. Mas desde o primeiro momento, desde a primeira oração, os convívios que estão lá em casa, tá? Mas eu tive testemunho que aconteceram quase todos. Desde o primeiro momento, o Espírito Santo de Deus, ele queria ir para outra direção. E a gente ainda tentando dar enquadrada, né, Rafa? A gente, não, vamos seguir o protocolo. Mas tem uma hora que você fala, cara, é loucura querer seguir o protocolo quando o Espírito está comunicando tão rápido assim. E, cara, desde a oração, desde o louvor, lágrimas nos olhos. Eu não estou falando aqui de uma emoção vazia, mas eu estou falando daquilo que o Espírito Santo de Deus ele estava conduzindo. E uma irmã, ela levantou e ela disse assim, olha, sem saber da conversa que eu tive com o irmão de manhã, tá? Eu queria dar um testemunho. E, gente, aquilo me emocionou demais. Eu falei, Deus do céu. Ela falou assim, olha, a minha relação com a minha irmã, ela tá meio esquisita. Então, mas hoje de manhã eu saí do quarto, eu abracei ela e falei assim, eu te amo. Eu olhei pra cara dela e falei, irmã, meu apelido lá em Campinas é Profeta Chorão, você vai me ver chorando, não tem jeito. Eu falei, irmã, você quebrou as pernas da sua irmã hoje, no bom sentido. Eu falei, ela vai ficar mastigando isso o dia inteiro. E acho que eu contei pra ela o que tinha acontecido com o irmão de manhã, e por aí vai. Comunhão, isso é comunhão. Mas, meu irmão, assim, Deus ele foi tão gracioso e tão misericordioso, que em determinado momento, essa comunhão, ela se tornou o partir do pão. Porque se tornou um lugar tão seguro, se tornou um lugar tão afetuoso, um lugar onde o amor estava pairando, que um outro casal que estava lá, ele sentiu segurança para confessar uma situação que precisava ser tratada. Gente, isso é ser igreja. E aí foram lágrimas em cima de lágrimas, porque esse casal que abriu essa história com a gente, voltou muitos anos atrás para contar desde sua criação, desde uma família disfuncional, esse tipo de coisa, e colocou a mesa. O Cordeiro revelado à mesa. E sabe o que mais me encantou de tudo isso? É que a igreja, meu irmão, eu vou dar um exemplo para vocês aqui, para a gente olhar a figura do lastro, para a gente olhar, todo mundo aqui já viu um polvo, principalmente aqui que tem água aqui. O polvo ele tem vários tentáculos, amém? Tá? Não estou falando nada. Eu vejo a igreja como um polvo que ele tem vários tentáculos. E é por isso que existe esse lastro, porque cada um tem um dom que vai aperfeiçoar a vida do outro. E esse casal que foi para o convívio e trouxe essa situação, sabe o que eles disseram pra gente? Ela falou assim, eu liberei uma palavra para ela e disse assim, eu falei, olha, a Bíblia diz lá em Tiago, que a cura, ela vem pela boca do irmão. Se você está vendo Deus amarrando o jogo, ele falou assim, se você confessar os pecados uns aos outros, acontece a cura. Aí sabe o que ela respondeu para mim, pastor Alex? Ela falou assim, cara, mas sabe por que eu fiz isso? Porque eu aprendi isso no curso de maturidade. Então vocês estão entendendo como é que o lastro começa a fechar? Ou seja, a gente precisa entender que a figura do lastro, gente, não é apenas se posicionar, mas é se posicionar do jeito correto. Porque na prática a gente fala muito, olha, a gente precisa se posicionar, mas se você estiver posicionado do jeito errado, vai ser disfuncional do mesmo jeito. Você precisa se posicionar do jeito certo. Você precisa se expor, e eu estou falando para mim, tá?
E tomara que você pegue carona comigo nisso, porque aqui eles perseveravam no que? Eles iam contra o quê? Contra a natureza dele, em qual sentido? Em ter o coração ensinável, em andar em comunhão, no partir do pão, que é a revelação do Cordeiro à mesa, e depois nas orações. E gente, foi um mover assim que não teve tamanho. Aí Jonas, vou contar a tua história, tá? Para o povo rir de você um pouquinho, tá bom? O Jonas não conseguiu ir, nem Jonas e a Roberto, porque eles estavam trabalhando, né? E os pais deles estavam lá, o vô Márcio, a avó Adileia, eles estavam lá com a gente, e o Jonas estava esperando eles lá embaixo, né? Aí daqui a pouco terminou aquele chororô todo, toda aquela conversa. E eu falei assim, acho que foi o Márcio que falou assim, não, o Jonas está me esperando lá embaixo, eu preciso ir. Eu falei, não, imagina. Aí eu liguei pro Jonas e falei, Jonas, eu não vou nem fazer um pedido para você não correr o risco de você negar. Eu falei, cara, tô te convocando, sobe aí, a gente vai comer agora, passa o tempo com a gente aqui. Pastor, eu tô meio de pijama ainda. Eu falei, cara, sobe aí, velho, você tá em casa, entendeu? Eu tava de shorts, camiseta, não tava de pijama não, né? E aí, foi muito engraçado, porque a gente tava, o Espírito Santo de Deus, ele nos colocou num lugar nessa terça-feira, que é o lugar de assumir prejuízo. Isso é contra a natureza. Porque o lugar de você assumir o prejuízo é o lugar que você assume o prejuízo para que o teu irmão avance. É assim que funciona. O Evangelho funciona desse jeito e pode te assustar um pouquinho, mas a verdade é essa. É que para que o Evangelho funcione, para que o lastro funcione, irmão, se prepare para tomar prejuízo. Se prepare para escutar aquilo que você não está afim de escutar. Se prepare para ficar meio assim, mas para quê? Para que o outro avance. É assim, o Evangelho funciona assim, o lastro do Evangelho funciona dessa forma. E essa era a palavra, né? Só que o Jonas subiu, ele não sabia de nada, né? Eu vou morar, eu falei, Deus, Pai, nós estamos preparados para tomar o prejuízo a partir de amanhã. E essa foi a oração, eu falei, Deus, a gente vai se colocar no lugar. Eu terminei a oração, o Jonas falou, pô, pastor, eu subi para receber uma oração dessa, velho, prejuízo na quarta-feira. Eu falei, calma, cara, calma, fica tranquilo, é o prejuízo bom para que o próximo avance. E aí foi muito interessante que eu falei à mesa, eu falei, gente, ó, se prepare para tomar prejuízo amanhã. E eu não estou falando aqui de prejuízo financeiro, que às vezes assusta um pouquinho, mas se prepare para colocar num lugar onde, se você tiver que escolher quem vai sofrer, sofra você, para que o outro avance. E a hora que esse outro tiver num lugar de maturidade, ele também vai querer sofrer. Então a briga vai ser para ver quem sofre, entendeu? Aí o lastro começa a funcionar. E foi muito interessante porque eu tive uma quarta-feira fora da curva, tomei muito prejuízo. A Paula teve uma quarta-feira assim, meu Deus. Aí eu falei assim para ela, a gente sentada à mesa, eu falei, Paula, você lembra que a gente aprendeu na terça-feira? O Espírito Santo de Deus nos preparou para isso, para tomar esse prejuízo, para escutar quieto, para avançar, para que outros avancem. O Evangelho funciona como um lastro. E quando você e eu, nós nos posicionarmos dessa forma correta, a coisa vai avançar. E aí, pra gente encerrar, eu prometo que eu vou ser bem breve aqui mesmo. Ó, vai todo mundo cedo para casa hoje, meu irmão. Como eu disse aqui, a ordem dos fatores no Evangelho, ela muda o produto. Então existe uma sequência aqui. A gente precisa perseverar, a gente precisa avançar. Se você olhar, por exemplo, eu gosto muito da história de Filipe, o diácono Filipe. Acho que eu já falei isso para alguns irmãos aqui. Se você olha para a figura do diácono Filipe, você vai ver, por exemplo, que a igreja continuou crescendo. A partir disso daqui, a igreja nasceu e ela começou a crescer, começou a avançar. E aí, naturalmente, começaram a surgir os problemas de logística, né? Começaram a acontecer, naturalmente. E aí chegou em determinado momento, os apóstolos disseram assim, falou, olha, cara, não convém que a gente deixe a palavra e a oração para servir a mesa das viúvas e dos órfãos. Não que não seja importante. Falou, olha, mas eu gosto de conjecturar, é como se os apóstolos dissessem assim, cara, a gente já deve ter gente preparada no nosso meio para cuidar disso. A gente já deve ter gente aqui no meio que dá para fazer isso. E aí a Bíblia estabelece alguns parâmetros. Gente, a ordem dos fatores no Evangelho, ela altera o produto. Porque aí quais foram os critérios para definir quem seriam aqueles que poderiam cuidar da mesa dos órfãos e das viúvas? A pessoa precisaria ser de bom testemunho, cheia do Espírito Santo de Deus e apta para ensinar. Aí, logicamente, eu como bom curioso, eu fui brigar com Deus quando Ele me mostrou isso muito tempo atrás. Eu falei, Deus, mas não é mais importante ser cheio do Espírito Santo? Assim, gente, foi muito nítido. Ele falou assim, lógico que é.
Ele falou assim, mas as pessoas só vão parar para escutar o que eu quero falar através de você se você tiver um bom testemunho. Então é muito mais importante as pessoas olharem para você e falar assim, opa, peraí, esse cara é diferente, peraí, esse cara está tomando prejuízo no meu lugar, o que é que ele tem? Agora eu vou parar para ouvir ele. Aí a boca fala daquilo que o coração está cheio. E aí quando a boca fala daquilo que o coração está cheio, meu irmão, você pode deixar que a coisa vai avançar, porque você vai ensinar as pessoas. E aí discípulo gera discípulo e a gente vai avançando. E aí você vai ver que isso aconteceu. Filipe ele foi eleito como diácono. Você vai ver que a igreja foi perseguida. Você vai ver que Filipe ele foi parar em Samaria. A Bíblia diz que quando ele chegou em Samaria, os sinais acompanhavam eles. Ele começou a tumultuar no bom sentido, ao ponto dos apóstolos terem que descer de Jerusalém para Samaria para estender as mãos e as pessoas serem batizadas com o Espírito Santo de Deus. Gente que perseverou, gente que resolveu avançar. E aí você vai ver o final da história de Filipe. Aí você vai ver que ele saiu de Samaria, ele batizou o eunuco. Ah, mas o eunuco, a rainha Esther, a Bíblia diz que quem deu a palavra para o rei matar foi o eunuco. Vocês estão entendendo onde andava o eunuco? O poder da influência. Olha onde Filipe chegou. E a última, pelo menos que eu conheça, o último ponto em que Filipe é tocado, o nome dele é tocado, ele já é chamado de evangelista. A Bíblia diz que as filhas dele profetizavam. Gente que avança, gente que decide viver o evangelho. E gente, a gente precisa, para a gente encerrar aqui, para a gente orar, eu queria terminar nessa manhã, bem presbiteriano aqui, de mão dada, orando junto, vida na vida. Ontem a gente foi jogar airsoft, né? E Aleph, aquelas balas não pegaram não, viu? Não pegaram, irmão. e no final, né, o Thiago, ele falou assim, vamos orar? Cadê o Thiago? Levanta a mão aí, Thiago. Eu falei, bora, vamos orar para agradecer. E naquela hora, Thiago, obrigado por se deixar ser usado. Naquela hora o Espírito Santo de Deus, ele colocou algo no meu coração. Ele falou assim, olha, fique atento aos pequenos detalhes. Porque esse momento de comunhão, ele não tem nada a ver com o ministério que cada um exerce, mas eu estou gerando aqui comunhão. Isso daqui vai gerar afiamento. Isso daqui vai levar vocês para um lugar à mesa, onde o Cordeiro vai ser revelado. E a gente orou, a gente agradeceu. E foi um momento de intimidade ímpar. Eu só estou dando esse exemplo para vocês aqui. E todo mundo me sacaneando, né? Porque lá, a hora que você toma a bala, você tem que sair gritando, morto, 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 né? Aí a hora que deram o intervalo lá, eu falei assim, já viu o pastor lá, morto, 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 morto. Eu falei, gente, beleza, todo mundo me sacaneando, né? Morto, morto, por causa do meu sotaque. Mas na prática, quando eu estava orando sobre essa mensagem aqui, o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração. A gente precisa andar assim na vida com Deus. Morto, 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 morto. Aí alguém até brincou e falou assim, ó, hein, pastor Alex, falaram assim, ó. Falou assim, ó, vamos fazer o próximo aqui, os pastores contra outro ministério. Eu falei, não, os pastores têm que entrar sem arma e com alvo nas costas. Morto, 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 morto. Por quê? Porque o evangelho ele te chama para isso, para morrer. Morrer para você mesmo, para que outros avancem. Porque é assim que a banda toca, é assim que funciona. O único jeito do evangelho funcionar, o lastro do evangelho, Bruno, se você puder colocar aí, agora deixa lá pra gente, o lastro do evangelho, ele é formado de pessoas. Tanto é, que veja o que a palavra de Deus diz, assim, olha, se você vier, olha, meu irmão, receba isso no teu coração. A Bíblia diz assim, ó, se você vier fazer a tua oferta, e você tiver um problema com o teu irmão, volta e resolve. Se preocupe com aquilo que Cristo se preocupou primeiro, para depois vir adorar Ele. Você está entendendo a colocação aqui? Nem até a tua adoração, porque a oferta é um jeito de adorar, é prejudicada se você tiver problema com seu irmão. Então, ou seja, gente, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. Qual foi o sentimento que houve em Jesus Cristo? A moeda do céu é a alma. A moeda do céu, qual é a conta corrente do céu? O que gera crédito no céu? Você se preocupar com aquilo que Cristo se preocupou, almas. E para eu me preocupar com almas, deixa eu falar algo para você, meu irmão, se prepare para tomar prejuízo. Mas é um prejuízo bom para você tomar, para você ver os outros avançando. E o que eu estou pregando para você nessa manhã aqui, meu irmão, é algo que eu fui curado. Porque quando eu cheguei em Guarapari, eu vim, como eu disse para vocês no começo, eu vim desse lugar onde eu trabalhava demais. E pouco eu tinha de relacionamento. E eu me frustrei com isso. Então quando eu cheguei aqui, eu já cheguei e falei, opa,
Eu precisei tomar uma decisão. Eu falei, cara, ou eu vou me expor aos relacionamentos, ou eu vou me esconder dos relacionamentos com medo daquilo que me machucou. Eu escolhi o caminho de me expor aos relacionamentos. E foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, porque eu sou cercado de irmãos que eu sei que me amam, eu sou cercado de irmãos os quais eu amo, eu sou cercado de irmãos que acessam o meu coração, e eu sou cercado de irmãos os quais eu acesso o coração deles. Dá para fazer isso com a comunidade inteira? Logicamente que não, mas o que eu estou querendo dizer para você, se você olhar para a figura do lastro do Evangelho, aqui dentro você tem o círculo, o teu círculo. Eu não estou falando que é uma igrejinha dentro da igreja, mas naturalmente por afinidade, você tem aqueles com os quais você convive. E com esses, meu irmão, se exponha para eles, abre o teu coração para eles. Eu não estou falando de hierarquia não, tá? Porque às vezes a gente entende, não, hierarquia. Não, não estou falando nada disso, eu estou falando de olho no olho, vida na vida. Olho no olho, vida na vida. Esse é o laço do Evangelho. Esse é o lugar que... Porque a Bíblia diz logo depois do verso 42 que Deus ia acrescentando. Esse é o lugar que acrescenta. Esse é o lugar que quando uma pessoa chega e ela fala, opa, tem alguma coisa diferente aqui. E eu não estou falando só da vinda, eu estou falando do Evangelho funcionando como um lastro. Existe algo diferente aqui. As pessoas se preocupam umas com as outras. Você vai ver, por exemplo, Paulo falando à igreja de Coríntios. E, gente, eu aprendi demais com isso essa semana. Porque Paulo, logo em 1 Coríntios, ele diz assim para a igreja: olha, vocês têm todos os dons, vocês têm tudo que vocês precisam. Só que a partir do verso 2, ele começa a expor aquilo que precisava ser tratado na igreja. E lá em 2 Coríntios, você vai ver Paulo dizendo assim, fala, olha, eu sou muito grato pela preocupação de vocês comigo. Você está entendendo? Paulo, ele encheu o coração dele de alegria por algo que às vezes para a gente não tem valor nenhum, que é uma mensagem. Foram visitar Paulo e falaram assim, cara, estão preocupados com você, você está bem? Isso encheu o coração dele de alegria. O laço do Evangelho. O laço do Evangelho, ele é feito de cuidado. O laço do Evangelho, ele é feito das mesmas preocupações que o próprio Cristo teve. Ele olhou para as multidões e sentiu compaixão delas. Jesus sabia que ele ia ser traído, sabia. Ele sabia que ele ia ser traído. Falou, são eles que vão me trair. Mas mesmo assim, eles parecem ovelhas que não têm pastor. Mesmo assim, se ninguém fizer nada, eles vão para o inferno. Tende em vós o mesmo sentimento que eu vi em Jesus Cristo. E aí, meu irmão, deixa eu falar algo para você. É muito bom exercer o ministério, mas o ministério ele só funciona na base dos relacionamentos. Comunhão gera ministério, ministério não gera comunhão. Você concorda comigo? Comunhão gera ministério. Perseverar no coração ensinável, perseverar na comunhão, perseverar no partir do pão e na oração, isso gera ministério organicamente, é natural. A hora que você vai ver, eu costumo dizer assim, pastor Alex, aconteceu a igreja. E às vezes a igreja acontece até fora dessas quatro paredes aqui. Às vezes você está conversando com o meu irmão, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, cara, eu estou falando de futebol, estou dando risada, coisa e tal. Daqui a pouco, pum, o cordeiro vem para a mesa. Cara, não tem jeito, aconteceu a igreja. Gerou ministério. Agora, ministério não gera comunhão. Então deixa eu explicar algo para vocês, e eu falo isso com todo temor no meu coração. Tende em vós o mesmo sentimento que eu vi em Jesus Cristo. Ele olhou para as multidões e sentiu compaixão delas, e naturalmente as demais coisas vão acontecer. Então não se preocupe, deixa eu dar uma instrução para você nessa manhã, não se preocupe. Eu não estou dizendo para você desvalorizar o ministério que Deus colocou na tua mão. Mas o ministério que Deus colocou na tua mão, às vezes ele está travado, porque a resposta que você precisa está na boca do irmão que está do lado, que você não presta atenção. Olha que doideira. Você fala, Deus, por que não acontece? Aí Deus está falando assim para você, cara, vai procurar o Ananias. Eu falei, eu já arranquei as escamas dos seus olhos, agora procura o teu Ananias aí, vai falar com ele. Resolve o problema da tua oferta primeiro, depois você volta para cá. Você está entendendo o que eu estou falando? E, meu irmão, eu não estou puxando a orelha de ninguém, porque eu já tomei vários puxões de orelha disso. O que eu estou falando é que a igreja, o lastro do Evangelho funciona dessa forma, na base do relacionamento. E aí que as coisas acontecem, nada melhor do que a gente começar a fazer isso dentro de casa, entre nós, se nós somos irmãos, para que isso comece a multiplicar aí fora. Porque senão a gente vai multiplicar deformidade. Essa que é a pura verdade.